Fala, turma, como vocês estão? Tudo bom? Vamos dar continuidade aí ao curso de programação orientada a objetos em Java, curso aí do Núcleo de Estudos de Programação Aplicada à Engenharia, né, o NEPRAE. Primeiramente, aí, antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir desculpas por esse tempo todo que eu fiquei sem postar vídeo. Acaba que, como vocês podem notar aí no cantinho da tela, a gente está de cenário novo, então eu tive que trocar de apartamento. Eu fiz uma viagem também pelo estágio, que eu fiquei uma semana fora. Então, foi uma época conturbada assim, vamos dizer assim, né? Tava bem apertado de tempo, mas feliz de estar retornando aí ao curso. Então vamos lá, né? Continuar aí. Vamos dar início à semana 6, que é a semana que fala sobre construtores e sobrecarga. Partindo um pouco para a apresentação breve aí, porque todo mundo já me conhece, sou o Lucas Leite Silveira Brito. Estou concluindo aí o curso de Engenharia de Controle e Automação. O que veremos nesse módulo? Eu separei ele em três partes. A primeira para falar um pouco de construtores, a segunda para falar um pouco de sobrecarga e a terceira para trazer o exercício prático, né, de prática que a gente sempre faz. Então, na primeira parte aí, o que é um construtor, a gente vai estar vendo diferença entre métodos e construtores, regras dos construtores, construtor padrão, a gente vai estar vendo construtor default, vai estar vendo construtores definidos pelo programador e vai estar vendo também o uso do this dentro do construtor. Já na parte 2 a gente vai falar um pouco sobre sobrecarga, overloading, né, o que é uma sobrecarga, diferença entre sobrecarga e sobrescrita, regras para sobrecarga, vantagens de utilizar sobrecarga e exemplos de sobrecarga. Aí eu trouxe um exemplo para construtores, sobrecarga de construtores, e um exemplo para sobrecarga de métodos. E a parte 3, né, temos aí o exercício prático, que é o exercício sobre a loja de produtos. Então, mostrando aí nosso cronograma, né, da semana 1 a 5 foi concluída e estamos dando início à semana 6 com construtores e sobrecarga. Então, vamos começar aí pela parte 1, né, construtores em Java. O que é um construtor? Um construtor é um método especial usado para inicializar objetos. É a maneira correta de se inicializar objetos, né? E ele é chamado automaticamente quando usamos o operador new. E qual que é a diferença entre métodos e construtores? O construtor, ele sempre vai ter o mesmo nome da classe. Ele não possui nenhum retorno, nem void, nem int, nem string, nem float, nenhum retorno. Ele é executado apenas na criação do objeto, enquanto que um método comum pode ter qualquer nome, deve ter tipo de retorno, ou seja, ele sempre precisa ter um retorno, seja int, float, string ou até mesmo void. E o método comum ele é chamado manualmente ao longo da execução do programa. Trouxe quatro principais regras para construtores, né? A primeira, o nome deve ser exatamente igual ao nome da classe. O construtor ele não tem tipo de retorno, como eu falei. Pode receber parâmetros, assim como métodos. E uma classe pode ter mais de um construtor, que seria o caso da sobrecarga, que eu vou estar explicando um pouco mais para frente. Trouxe aqui um construtor padrão, né, que seria o construtor default. E como que ele é criado? Se a gente na hora de programar não criar nenhum construtor, o Java fornece, né, um construtor padrão, sem parâmetros, sem nada. Que seria o exemplo aqui. A gente criou uma classe pessoa e tem um, né, atributo nome, essa pessoa. Na hora de criar, né, de chamar o objeto pessoa, a gente dá um new pessoa, cria um construtor padrão, construtor default. E temos também construtores definidos pelo programador, né? Ou seja, nós programadores podemos criar construtores personalizados para inicializar atributos logo na criação. No caso aqui eu trouxe um exemplo, né? Public pessoa. Essa pessoa, toda vez que eu criar um objeto do tipo pessoa, der lá na classe main new pessoa, ela vai ter, né, um nome e a idade. Ela vai ser criada com o nome e com a idade. Então, diz nome, recebe nome, diz idade, recebe idade. Né? Olhando aquele exemplo, você pode perguntar, pô, mas que caramba de diz é esse aqui, né? Esse diz, ele é usado dentro do construtor para diferenciar atributos da classe de parâmetros do construtor. Ou seja, né, trouxe um exemplo aqui. Diz nome recebe nome. Esse primeiro nome aqui, que é o que vem acompanhado do diz, ele é um atributo. O segundo é apenas um parâmetro.
Então esse this vai diferenciar, né, um atributo da classe de parâmetros do construtor. Então vamos aí para a parte 2, né, a parte de sobrecarga de métodos e construtores. O que é a sobrecarga, né? O overloading? É quando dois ou mais métodos ou construtores têm o mesmo nome, mas com assinatura diferente. Essa assinatura diferente seria a quantidade ou tipo de parâmetro diferente, né? E o Java, ele escolhe qual executar de acordo com os argumentos passados. Então eu vou trazer um exemplo mais pra frente aí, mas vai ficar bem claro de entender. Qual que é a diferença entre sobrecarga e sobrescrita? A sobrecarga, que é o overload, ela vai ser a mesma classe, mesmo nome, porém parâmetros diferentes. Quanto à sobrescrita, que é o overread, ele é de classes diferentes, que seria a herança, que a gente vai ver na semana seguinte, se eu não me engano. Possui o mesmo nome, a mesma assinatura, porém o método da subclasse substitui o da superclasse. Esse negócio de subclasse, superclasse, a gente vai ver certinho quando a gente vê herança. Quais as regras da sobrecarga? Eu trouxe 4 principais regras também, né? Na sobrecarga é sempre a mesma classe, o mesmo nome do método ou construtor, e ela é diferenciada pela lista de parâmetros, seja o número de parâmetros ou os tipos. Eu vou trazer um exemplo, vai ficar bem mais claro de se entender. E o tipo de retorno não é suficiente para diferenciar, ou seja, se ela retorna uma string e a outra retorna um void, o Java não vai conseguir diferenciar tomando isso como base. Ele vai diferenciar justamente pela lista de parâmetros, quantidade, tipo, igual vou mostrar no exemplo. Quais são as vantagens da sobrecarga, né? A sobrecarga ela vai deixar o código mais legível, permite criar métodos mais flexíveis que aceitam diferentes tipos de entrada, evita criar vários métodos com nomes diferentes para fazer as mesmas coisas, né? Então vamos trazer aqui, eu trouxe um exemplo de sobrecarga de construtores e um exemplo de sobrecargas de métodos. Primeiramente aqui, né, a gente pode ver dois construtores criados na mesma classe, né? O construtor produto, que recebe como parâmetro uma string, que seria o nome, e um double, que seria o preço. Então, diz nome recebe nome, diz preço recebe preço e diz quantidade recebe 0. Então, ele vai receber uma string e um double. O string seria o nome e o double preço, e vai inicializar a quantidade aqui como 0. Esse primeiro construtor, né? Enquanto que o segundo construtor também tem o nome produto, ele também recebe uma string, que seria o nome, também recebe o double, que seria o preço, porém ele recebe mais um parâmetro aqui, que seria a int, quantidade, né? Então diz nome recebe nome, diz preço recebe preço, diz quantidade recebe quantidade. E a sobrecarga de método, que tem 3 métodos aqui, o int somar, double somar. O primeiro int somar, soma A e B, né? Enquanto o segundo somar, ele recebe o parâmetro int A, int B, int C. Então ele vai somar A, B e C. E o double somar, que vai receber 2 números decimais, né? E fazer a soma deles. Então, como que o Java vai diferenciar aqui o somar com caso decimal, o somar 3 números, somar 2 números? Ao invés de eu criar, né, um método para somar 2 números, aí vamos supor que eu vou colocar somar 2 números. Aí eu vou criar um segundo método de somar 3 números. Depois criar um terceiro método somar número decimal. Eu crio um método só, passo tipos e ou quantidade de parâmetros diferentes, que é nesse caso, para o Java conseguir diferenciar, né? Então se eu passar o int, então se eu passar aqui, se eu criar dar um somar, né, iniciar um método somar e passar 2 inteiros como parâmetro, ele vai fazer essa primeira soma. Se eu passar 3, ele vai fazer essa segunda soma. Se eu passar 2 números decimais, ele vai fazer essa terceira soma, né? Então vai ser assim que o Java vai diferenciar qual método ou qual construtor usar. Então a gente está concluindo aí, né, a parte teórica da semana 6. Na parte 1 a gente aprendeu a inicializar objetos da forma correta, né, com construtores. E na parte 2 a gente aprendeu a tornar o código mais flexível usando sobrecarga, né? Como eu disse, a gente não vai precisar criar 2 construtores com nomes diferentes ou métodos com nomes diferentes para no final fazer a mesma coisa, economizando assim, deixando o código muito mais legível, né?
Então vamos aí para o nosso exercício, a proposta do nosso exercício, que eu vou estar falando ela agora, né, como de costume. E na próxima aula eu vou estar resolvendo o exercício. Se você quiser fazer o exercício junto comigo ou pausar, né, tentar resolver da sua forma e depois ver como eu fiz, ou caso ficar com alguma dificuldade de ver como eu fiz, tá ok também. Então vamos lá, a proposta do exercício é: você foi contratado para desenvolver um pequeno sistema de controle de estoque de uma loja. Para isso, crie uma classe chamada produto que deve conter atributos, construtores e métodos. Os atributos serão o nome, será um string, que seria o nome do produto, um double, que seria o preço unitário do produto, o int, que seria a quantidade em estoque. Os construtores, né, aí que você vai utilizar a sobrecarga, vai ter dois construtores, né, um construtor que recebe apenas um nome e um preço, né, iniciando a quantidade em zero, e o construtor que recebe o nome, preço e quantidade. Então, como dica aí, como você vai usar sobrecarga, os dois construtores terão o mesmo nome, né? O que vai diferenciar um do outro vai ser a quantidade dos parâmetros. Um construtor vai receber 2 parâmetros e o segundo construtor vai receber 3 parâmetros, né? E teremos os métodos exibir info, vender e repor. O exibir info ele vai exibir no console as informações do produto, nome, preço e quantidade. A vender vai receber como parâmetro quantidade e reduz a quantidade do estoque caso haja unidades suficientes. Caso contrário, vai exibir uma mensagem de erro. E por último, o método de repor, que também vai receber como parâmetro quantidade e adicione unidades ao estoque. Então, como portal de dúvidas aí, podem entrar em contato comigo por e-mail, que o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo, ou entrar em contato com qualquer membro do Neprai. E é isso, turma. Estou muito feliz aí de retomar as aulas. E na próxima aula a gente faz a resolução dessa proposta, desse exercício que eu propus para vocês. Beleza? Então até a próxima, pessoal. É isso. Valeu!